Smoke weed every day. Smoke weed every day. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre cálculo de área, baseado em princípios de integral que a gente viu na última aula. O que acontece? Vamos supor que eu tenho essa curva aqui, e a função que ela vai gerar essa curva é a f de x igual a seno de x. Aí eu quero calcular o intervalo de menos π até π. Eu quero calcular a área que essa curva vai gerar. Acontece, quando eu falo que eu só quero a área, quer dizer que eu estou subentendendo que eu quero essa curva aqui, ó, do intervalo de menos π até o intervalo de π, certo? Então tem a curva seno. E aí eu quero até o eixo x, que eu estou marcando aqui em preto. Ou seja, essa daqui vai ser o nosso limite, né? Só que o que você percebe? Você percebe que você vai ter uma área aqui, ó, de menos π. Até que ponto? Até zero, ó. Tá vendo que aqui é zero? Vou colocar em outra cor para ficar mais fácil de ver. Então, de menos π até zero, você tem uma área. E o que você percebe? Que ela está na parte negativa do seu eixo y. Então, se você fosse ver o valor da integral nesse ponto, ia dar negativo. Porém, quer dizer que a área é negativa? Não, não faz sentido ter a área negativa. Quer dizer só que a sua função ela está num ponto, né, que ela vai ser negativa, só que ela possui uma área. Em contrapartida, do zero até o seu π, você vai ter a função, e o que você vai perceber? Você vai perceber que a área, que como ela está na parte positiva do eixo y, você vai ver que essa área vai ser positiva. Acontece, se você fizesse a integral, ia dar o quê? Ia dar zero. Por quê? Porque você ia acabar somando essa área aqui com essa outra área positiva. Só que uma é negativa e outra é positiva, ambas valem o mesmo valor, porque está indo em um intervalo simétrico para uma função que ela é ímpar. Então, você fazendo a integral simétrica de uma função ímpar, o que vai acontecer? Vai resultar zero, por esse motivo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que separar em área 1 e em área 2. Por isso, quando a gente faz um exercício de área, a gente tem que especificar os intervalos. Então, acontece, ele fala do intervalo de menos π até π, que é o intervalo que eu quero calcular a área. Porém, minha função, eu sei que a área dela é negativa, de menos π até zero, e positiva, de 0 até π. Então, eu tenho que separar a minha integral em outros dois intervalos, que vai ser o intervalo de menos π até zero, e o intervalo de 0 até π positivo. Entende? Justamente para calcular cada uma dessas áreas. A partir disso, eu tenho que fazer, então, duas integrais, e para somar a área total, eu tenho que somar essas duas integrais. Então, a minha área, ela vai ser a integral de que intervalo? De menos π até zero, da minha função seno de x, em relação a x, certo? Somado com aquele outro intervalo ali que vai me gerar essa área 2, que vai ser o de 0 até π, em relação à função seno de x, em relação a x, tá bom? Então, esse daqui é a área 1, e esse daqui é a área 2. Só que quando eu estou falando de área, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que deixar em módulo isso daqui. Por que eu vou ter que deixar em módulo? Porque se eu tiver um resultado positivo, vai virar positivo. Se eu tiver um resultado negativo, vai virar positivo. E dessa forma eu posso somar tranquilamente, tá bom? Então, só vou apagar aqui essa parte para a gente fazer passo a passo. Primeira integral que a gente vai ter, então, vai ser de menos π até zero, de seno de x em relação a x. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser a mesma coisa, a gente vai fazer o seno aqui, a integral, ou seja, a gente iria fazer a primitiva, né, do seno. Quem que é a primitiva do seno? É o menos cosseno, certo? E aí você vai aplicar depois o teorema fundamental do cálculo, ou seja, você vai aplicar aqui substituição nos limites de integração. Então você está aplicando em menos π e você está aplicando em zero. E aí, dessa forma, você tem para esse caso aqui, menos cosseno de zero, e para esse outro caso aqui, menos cosseno de menos π. E acontece, cosseno de zero, se a gente olhar aqui desenhando aqui o círculo trigonométrico, o cosseno ele é representado pelo eixo x aqui, né, em relação ao eixo x. Então, quando você estiver em zero em relação ao seu eixo y, o seu cosseno aqui ele vai ser máximo, ele vai obter valor unitário 1. Então, esse daqui é igual a 1, só que aqui é menos, certo? Então, ficaria menos 1. Por sua vez, aplicando a definição de função par, então você pode falar que menos cosseno de menos π é a mesma coisa que cosseno de π. E aí tem um menos aqui que você transporta. Por que cosseno de menos π é a mesma coisa que cosseno de π? Que é uma função par. E aí o que você pode ver no ciclo trigonométrico? Que quando o seu cosseno
ele está em π, qual que vai ser o valor dele? Vai ser menos 1. Então isso daqui vai ser menos, da forma menos 1, que vai resultar em 1. Então, aplicando o teorema fundamental do cálculo, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, o f1 de b, que é essa parte aqui, menos o f1 de a, que é essa daqui, ó. Então, dessa forma, eu vou ter f1 de b é menos 1, menos da forma o f1 de a, que vai dar 1. Então, fica 1 aqui. Ao resultado final vai ser menos 2. Só que como eu estou analisando o módulo de tudo isso para achar a área, então, a área 1 ela vai ser igual ao módulo de menos 2, que é igual a 2. Então, a área 1 vai valer 2. 2 o quê? 2 unidades de área, tá bom? Bem, agora a gente vai fazer para o próximo. A área 2, ela vai ser igual ao que? A integral de 0 até π de quem? De seno de x em relação a x. Então, eu vou ter quem? Fazendo a primitiva do seno, vai dar menos cosseno, aplicado de x, né? Aplicado os limites de integração, que vai ser 0 até π. Então, se eu aplicar π aqui no cosseno de x, então vou ter menos cosseno de π, que isso daqui vai ser igual a quê? Menos 1, que vai ser igual a 1. Por sua vez, se eu aplicar em 0, vai ser cosseno de 0, menos o cosseno de 0. Só cosseno de 0 a gente sabe que é o quê? Que ele é igual a 1. Então, dessa forma, o que é que eu vou ter? Ele é igual a 1, só que eu tenho menos aqui da fórmula. Então, fica menos aqui, menos 1. Então, eu tenho quem? Que o meu f de b ele é igual a 1, f1 de b. E o meu f1 de a, ele é quem? Ele é menos 1. E aí, fazendo então o teorema fundamental do cálculo, eu vou ter que a área 2, ela vai ser quem? Ela vai ser 1, que é o f1 de b, menos da fórmula, menos 1, que é o f1 de a, que vai me dar 2. Como está em módulo, né? Módulo de 2 é o próprio 2. Ao final, a minha área total, ela vai ser a soma das áreas. Área 1 mais área 2. Como a área 1, ela valia 2, e a área 2 vale 2 também, então minha área total é igual a 4. Então, a área sobre a curva da função seno de x dos intervalos de menos π até π vale 4. Aí, no caso anterior, eu tinha dado para vocês a função e o gráfico dela, aí ficava fácil você analisar. Mas e se eu só der a função para você, então f de x, ela vai ser igual a menos x ao quadrado mais 3x. Aí, o que acontece? Você tem a função e aí você quer achar a área da curva, né, entre a curva e o eixo x. Acontece, e você vai olhar isso e vai falar assim, legal, é só aplicar aqui a integral direto e já vai me dar área. Só que tem aquela questão, como é uma função quadrática, ou se fosse qualquer outra função, você tinha que garantir que ela ou só ficasse aqui no eixo y positivo, para te dar uma área aqui positiva, ou você garantisse que ela ficasse só no eixo y negativo, para te dar uma área negativa. Porque se a sua função, ora ela estiver na parte y positiva e ora na parte y negativa, quando você fizer a integral, vai acabar se anulando esses valores. E aí você não vai estar achando a área. Então, você sempre tem que fazer o quê na hora de antes de você começar todo o processo? Você tem que tirar as raízes da sua função para ver onde que ela vai tocar no seu eixo x aqui e ver onde que ela vai estar para baixo ou ela vai estar para cima do seu eixo y, tá bom? Então, nesse caso, você teria que tirar a raiz. Então, você faria o quê? Menos x ao quadrado mais 3x igual a 0. As raízes disso daqui eu já vou dar para vocês, aí você tem que fazer o exercício em casa. As raízes, elas vão ser 0 e 3 positivo. E aí acontece, eu falei para você achar as raízes, só que no seu problema você vai ter um intervalo de análise. Nesse caso, vamos supor que eu quero do intervalo menos 3 até o intervalo 3. Nesse caso, do menos 3 até 3, o que a gente vai ter? A gente vai ter a nossa função. Eu sei que ela tem isso daqui, os dados, menos 3 até 3, eu tô dando para vocês, tá? Aí vocês tiram a raiz para ver o problema onde vocês querem. E aí você tem que ver, ó, no 0 é onde ela vai tocar o eixo x e a partir disso ela vai para um lado, ela pode ser ir para o y positivo ou y negativo. E no 3, a mesma coisa. No 3, ela pode estar numa parte aqui que vai ser positiva ou negativa. Como é que eu vou saber? Simples, você tem que analisar a função. Aí você pode fazer aqueles negócios de derivada que eu ensinei para vocês, deriva igual a 0 para ver o ponto de máximo, ver a concavidade, ver para onde ela está subindo, onde ela está descendo. Isso daí serve também para você analisar aqui a sua função e ver se ela está na parte positiva, porque a sua parábola ela pode ser assim, como também ela pode ser assim, ó. Então, aqueles métodos que eu ensinei para vocês em derivadas servem para isso também. Nesse caso, como é uma função bem simples, a gente sabe que quando é negativo, aqui na frente do x ao quadrado, a sua concavidade, ela está voltada para onde? Para baixo. Então, eu sei que a minha função ela vai ser assim, ó, ela vai ter essa concavidade. Ah, Roberto, precisa achar o ponto de máximo aqui dela? Não, não precisa, não há necessidade nisso. Mas, você sabe o quê? Que ela, nessa parte aqui, ela é o quê? Ela é positiva, então sua área vai dar positiva.
E como eu quero esse intervalo até 3 aqui, então para cá eu não vou precisar analisar, tá? Mas eu quero de onde? Eu quero do 0 até o menos 3. E aqui eu sei o quê? Que a parábola ela é negativa, essa área aqui. Que área, Roberto? Essa área aqui, ó. Não, gente. A área é entre a curva e o eixo x. Então eu tô falando dessa área aqui, ó. Desse pedaço aqui, tá bom? Formado. Então vou pintar aqui para vocês verem. Então no final eu quero essa área aqui e essa área aqui, tá bom? E aí como é que a gente faz isso agora? É simples, é só aplicar a integral. Então, nesse caso aqui, onde vai ser meus limites de integração? Vai ser do menos 3, que começa aqui, que é onde eu quero, até o 0. E nesse caso aqui, ó, vai ser do 0 até o 3, que é onde eu quero que termina, tá bom? Então a sua área ela vai ser composta de quê? Da integral de menos 3 até 0, da sua função menos x ao quadrado mais 3x, e somando, isso tudo em módulo, né? Somando com a integral de 0 até 3 da sua função menos x ao quadrado mais 3 em relação a x, tudo isso em módulo, tá bom? Aí acontece, você vai ter que resolver cada uma delas separadamente e somar os resultados. É o que a gente vai fazer agora, então. Bem, então fazendo a integral, a primeira área, que vai ser do intervalo negativo, vai de menos 3 até 0. De quem? De menos x ao quadrado mais 3x em relação a x. E aí o que a gente faz? A gente quebra, né, em duas integrais, já que eu tenho uma soma aqui. Isso vai ser o quê? A integral de menos 3 a 0 de menos x ao quadrado em relação a x, mais a integral de menos 3 a 0 de 3x em relação a x. Dessa forma, eu vou chamar isso daqui de 1, e isso daqui eu vou chamar de 2, e aí eu vou resolver separadamente cada um deles, tá? Então, para 1, tá? Vamos resolver aqui para 1. Para 1, eu vou ter a integral de menos 3 a 0 de menos x ao quadrado dx. E aí você aplica esse menos aqui para fora, né, já que ele é uma constante. Então eu vou ter menos, isso daqui vai ser igual a menos, a integral de menos 3 a 0 de x ao quadrado dx. A integral de x ao quadrado dx, pela regrinha de polinômio, ela vai ser o quê? Ela vai ser x ao cubo sobre 3. E aí eu tenho esse menos aqui de fora, aplicado nos intervalos de menos 3 até 0. Quando eu aplico em 0, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 0 ao cubo sobre 3. E aí, isso daqui vai ser quanto? Isso daqui, ele vai valer 0, certo? E aí eu tenho, quanto que eu tenho aqui quando eu aplico em menos 3? Em menos 3 eu vou ter o quê? Eu vou ter menos da fórmula, menos 3 ao cubo sobre 3. 3 ao cubo é 27, só que como é menos aqui, ó, elevado a uma função ímpar, vai dar menos, então fica menos 27. Com o menos da fórmula aqui vai dar mais. Então eu vou ter mais 27 sobre 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. Então dessa forma aqui, esse resultado ele vai dar 9. Fazendo o teorema fundamental do cálculo, ou seja, eu faço a diferença entre o f1 de B e o f1 de A. Eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 9, certo? Então a gente segura esse valor aqui. Agora, resolvendo o 2, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a integral de menos 3 a 0 de 3x em relação a x. Esse 3 cai para fora, e aí eu vou ficar com o quê? Com 3 vezes a integral de menos 3 a 0 de x em relação a dx. E isso vai ser igual ao quê? Aplicando essa integral aqui, eu vou ter x ao quadrado sobre 2. E aí eu tenho esse 3 aqui, né, que era constante multiplicando. Então esse resultado fica de 3x² sobre 2, aplicado o intervalo de menos 3 até 0. Aplicando em 0, então eu teria 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2. Isso daqui vai me dar quanto? Isso daqui vai me dar 0, tá bom? E aí eu teria aplicando em menos 3. Eu teria 3 vezes menos 3 ao quadrado sobre 2. E isso daqui, ó, menos 3 ao quadrado vai me dar 9. 9 vezes 3 vai me dar quanto? Vai ser 27. Então, isso daqui vai me dar 27. E aí eu fico 27 sobre 2. Fazendo o teorema fundamental do cálculo, então eu faço a diferença entre eles, que isso daqui vai ser igual a menos 27 sobre 2. Fazendo então a soma desses dois termos, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 9 menos 27 sobre 2. Aplicando MMC, eu vou ter tudo sobre 2, né? Fica 18 menos 18 aqui, menos 27, que ao final vai ter, vou colocar em forma decimal, tá? 22,5. Então, negativo, tá? Só que como a gente está trabalhando com um módulo, no final isso daqui vai ser 22,5 positivo, tá? Então, a primeira parte, que vai de menos 3 a 0 da nossa figura, ela tem uma área de 22,5 unidades de área.
Então vou anotar isso e a gente vai para a segunda parte. A segunda parte então era o quê? Era a integral de 0 até 3 da minha função menos x ao quadrado mais 3x em relação a x, que vai ser a integral de 0 a 3 de menos x ao quadrado em relação a x mais a integral de 0 a 3 de 3x em relação a x, certo? A partir disso, então, mesma coisa, a gente chama isso daqui ó, de 1, e a gente vai chamar isso daqui de 2, certo? E aí a gente vai aplicar as integrais. Então, para 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter a integral de 0 a 3 de menos x ao quadrado dx, cai a constante para fora, né? E aí eu fico com menos integral de 0 a 3 de x ao quadrado dx. Aplicando aqui a regrinha de polinômio, isso daqui vai ser menos aqui da constante, x ao cubo sobre 3, aplicado de 0 até 3. Então, eu vou ter, aplicando em 3, eu vou ter menos da fórmula 3 ao cubo sobre 3, que vai ser menos, aqui é 3 ao cubo é 27, sobre 3, que é igual a menos 9, tá? Aplicando em 0, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 0 ao cubo sobre 3, que é igual a 0. Então, fazendo esse daqui, que deu menos 9, menos esse daqui, que deu 0, eu vou ter menos 9 menos 0, que é igual a menos 9. Fazendo, então, agora para a parte 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter a integral de 0 a 3 de 3x ao quadrado, 3x em relação a x, que vai ser igual a, passo o 3 para fora aqui, fica a integral de 0 a 3 de x dx, que vai ser igual a 3 vezes x ao quadrado sobre 2, aplicado de 0 a 3. Aplicando em 3, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 vezes 3 ao quadrado sobre 2, que vai ser a mesma coisa que 3 ao cubo sobre 2, que é a mesma coisa que 27 sobre 2. Aplicando em 0, eu vou ter 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2, que isso daqui vai me dar 0. Então, ao final, eu tenho quem? Eu tenho 27 sobre 2 aqui, menos o 0 aqui. Então, vai dar 27 sobre 2. Fazendo, então, aqui essa soma, então eu teria menos 9 mais 27 sobre 2, que é a mesma coisa aqui, deixa tudo sobre 2 aqui, o MMC, ficaria menos 18 mais 27, que é a mesma coisa aqui, 9 sobre 2. Então, essa área aqui, variando de 0 até 3, da minha função vai ser 9 sobre 2, ou 4,5. Então, eu tenho aquela área na parte negativa, né, que ela valia 22,5, e aí eu tenho que somar com essa daqui, 4,5. Então, a área total, que é a soma de cada área, ela vai ser 22,5 mais 4,5, que vai ser igual a 27 unidades de área. Então, é assim que você resolve os problemas. Então, você pega as áreas, identifica as raízes, vê onde está a parte positiva ou negativa do eixo y, faz as integrais até os limites de integração ali, que correspondem àquela parte positiva. Lembrando que os limites de integração, eles estão no eixo x, tá? Então, se eu tiver aqui, ó, do x1 até o x2, esse limite de integração, eu posso definir a função aqui como positiva nessa parte, ou ela pode acabar sendo negativa nessa parte, entende? E aí você pega depois, passa tudo para o módulo essas áreas, que você calculou por meio de integral, e aí você soma todos esses valores, tá? É interessante essa análise porque você pode acabar descobrindo, por exemplo, se uma área, assim, no seu contexto físico daquela integral, ela significa, sei lá, uma quantidade ali, em determinado tipo de função. Você pode acabar comparando se essa quantidade ela é maior ou menor a partir de um certo intervalo, entende? Isso daí tem muito a ver, por exemplo, com problemas de custo, etc. Se a função ela vai crescendo, vai diminuindo, aí você analisa ali a área, né, que representa normalmente o custo acumulado ao longo do tempo, ou os lucros ao longo do tempo, e aí você pode ter uma noção mais ou menos da sua área, se ela está crescendo, está decrescendo, essas coisas, entendeu? Bem, o nosso próximo caso agora, e o último da aula, é explicando quando você quer a área entre duas funções. Porque o que acontece? Quando eu tenho a área entre a função e o eixo x, o que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo praticamente uma função, certo? Que ela está indo daqui, eu estou tendo uma área que ela vai daqui até essa outra parte aqui, certo? Só que se eu quiser entre outra função, eu vou ter que ir até aquela função. Então, como é que eu faria então para calcular essa área? Por exemplo, entre duas funções. Vamos supor aqui, ó, que eu estou calculando esses dois espaços. Então, eu teria essa área aqui, vou deixar em uma outra corzinha, ó. Tenho essa área aqui e essa área aqui pertencendo à minha função x², por exemplo. E aí eu teria essa área aqui e essa outra área aqui pertencendo à minha função menos x². Tem duas formas que você pode resolver. A um pouquinho mais demorado é o quê? Você identifica de novo as raízes, vê os intervalos, né, que sua função x² ela está positiva no eixo y e ela está negativa, e aí você calcula essa área aqui 1, por exemplo, e depois você calcula essa área 2 aqui.
Beleza, você soma, vai ser a sua área total. Depois você faz a mesma coisa para a área x ao quadrado, menos x ao quadrado. Então você ia ter a sua área 3 aqui e a sua área 4 aqui individualmente. Então você está calculando parcelas individuais. Ou então você pode fazer o quê? A diferença entre essas duas funções, entre essa e essa. Por quê? Porque isso daqui, esses pontos que estão aqui, eles não estão em relação a um y, e esse daqui não está em relação a outro y. Se você fizer a diferença entre esses y, você vai encontrar as alturas. E é justamente o que eu estou acabando de calcular, variando entre o intervalo. Por quê? Na minha integral, se eu estiver dando a função, eu vou estar dando a altura, e o intervalo é onde essa altura está sendo varrida, para preencher essa minha área, entendeu? Então, o que eu poderia fazer nesse caso, uma forma de calcular, seria a integral de x ao quadrado menos a função menos x quadrado, em relação a tudo isso, em relação a x, certo? Ou seja, eu estou pegando uma função e estou fazendo a diferença com relação a outra função, para achar a altura que eu preciso. E aí eu defino os limites de integração. Nesse caso, eu só vou nesse ponto aqui do 0 até, vamos supor que esse ponto aqui seja o 3. Então eu vou simplificar, eu só quero de 0 até 3. Ou seja, eu quero essa parte aqui, ó. Para fazer isso, então, é só a gente resolver a integral normal. Eu faria a integral de 0 a 3 de x quadrado menos, da minha fórmula, que é uma função menos a outra função, menos com menos x quadrado, vai dar mais x ao quadrado, em relação a x. Dessa forma eu tenho o quê? 2x ao quadrado aqui. Então vai ser igual a 2 integral de 0 a 3 de x ao quadrado em relação a x, que vai ser igual a 2x ao cubo sobre 3, aplicando de 0 até 3. Então, dessa forma, vou apagar aqui para vocês o quadro, eu vou ter, aplicando em 3, eu vou ter 2 vezes 3 ao cubo sobre 3, que vai ser a mesma coisa aqui. Aqui eu vou cortar 1 aqui com esse daqui, vai ficar 2 ao quadrado. Então, ficaria aqui 9 vezes 2 dá 18. E aqui, então, para esse daqui, quando eu aplico em 3, vai dar 18 no resultado. E aplicando em 0, você vai ver que vai dar 0. Então, no final, fazendo o teorema fundamental do cálculo, fica 18 menos 0, que vai ser 18. Então, a área entre as duas figuras, entre a função x ao quadrado e a função menos x ao quadrado, variando do intervalo de 0 a 3, ela vai valer quanto? Ela vai valer 18 unidades de área. Ah, Roberto, mas se eu quisesse calcular parte a parte, ou seja, eu teria aqui meu eixo x nesse caso, aí eu tinha minha função aqui, ó, x ao quadrado, e depois eu tinha menos x ao quadrado, tá? Indo até o intervalo 3. Aqui é o 0 e aqui é o 3. Então eu queria calcular primeiro essa área aqui, e depois eu queria calcular essa outra área aqui. Beleza, você pode fazer por partes. Vamos lá fazendo então, cada uma delas individualmente para você ver. Então eu teria a integral de 0 a 3, vamos começar pela função x ao quadrado, em relação a x. Isso vai ser quanto? Vai ser x ao cubo sobre 3, aplicando de 0 a 3, certo? Isso vai me dar aqui, ó, para esse caso, vai ser 3 ao cubo sobre 3, que vai ser 27 sobre 3, a mesma coisa, corta aqui, vai ser 3 ao quadrado, que vai ser 9. Aqui vai dar 0, então fica 9 menos 0, o resultado disso vai ser 9, tá bom? Agora, a integral ali para a função menos x quadrado, de 0 a 3, menos x ao quadrado sobre 2, perdão, menos x ao quadrado em relação a x, esse menos cai para fora, ficaria a integral, menos a integral de 0 até 3, de x ao quadrado em relação a x. Aí acontece, você vai aplicar de novo aqui, o resultado você vai ver que vai dar menos 9, só que como está em módulo, né, porque você está somando as áreas individualmente, você tem que colocar o módulo, e aí então vai dar 9. E aí você soma cada uma das áreas, você soma essa, que é a área em relação à figura x ao quadrado, da curva x ao quadrado, e a área dessa, que é em relação a menos x ao quadrado, que vai dar 18, entendeu? Então você pode fazer das duas formas. Você pode calcular individualmente da f1 de x em relação a x, deixar em módulo essa área aqui, somar com a integral da f2 de x em relação a x, em que f1 e f2 são suas funções, 1 e 2, e etc. Você vai somando, né, as áreas individualmente. Ou então, o que você pode fazer? Você pode pegar e fazer a diferença entre as funções. Então, você faz a integral da sua f1 de x menos a sua f2 de x. Tudo isso em relação a x. Desde que você respeite o quê? Os seus limites de integração. Então, você tem que olhar a sua função, certo? Você tem que olhar a sua função. Aí, o que você precisa tomar cuidado? No caso em que você está fazendo a soma individual das suas integrais da sua função, então f de x mais f2 de x e etc., você está somando as áreas individualmente,
para cada uma das suas funções, você tem que ver onde que ela está na parte positiva e onde ela está na parte negativa. E aí você define os seus limites de integração baseado nisso, entendeu? Agora, se você estiver trabalhando com a diferença entre as suas funções, então você está fazendo f1 de x menos f2 de x, você está integrando tudo isso de uma vez, aí a única coisa que você tem que prestar atenção é o seguinte: se essa minha função f1 ela está positiva e a outra função f2 ela está em algum outro estado ali, por exemplo, ela pode estar negativa aqui, ou então ela pode também estar positiva. Você tem que ver quando que uma delas ela está na parte positiva e depois passou para a parte negativa. Porque, por exemplo, se eu tivesse a minha função f de x assim, ó, certo? Ela é essa grandona. E aí eu teria a minha função f2 aqui de x, ela fosse assim, ó, fosse isso, depois ela fosse isso. O que acontece? Você tem que tomar cuidado, você tem que definir também os intervalos de integração. Por quê? Daqui até aqui, a função f1, que é em vermelha, ela vai estar positiva. E a função f2, que é em laranja, ela também vai estar positiva. Só que daqui, desse intervalo até esse outro intervalo aqui, que eu estou marcando, ela vai estar positiva para a função f1, só que ela vai estar negativa para a função f2. Então você tem que obrigatoriamente quebrar os intervalos, tá bom? Então você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Por isso, sempre para você fazer a sua análise correta, você tem que achar as raízes, tá bom? Não esqueça disso. Bem, a aula é isso. Qualquer dúvida vocês deixam nos comentários e a gente continua na próxima. Muito obrigado.